Fala pessoal, seguinte, finalmente eu vou responder as perguntas do Instagram que eu prometi para vocês responder aqui no YouTube. E eu percebi o seguinte, tem muita pergunta sobre periodização. E aí eu trouxe o Naelson, que é atleta, segue o rapaz aqui, porque você vai aprender muito com ele. E aí a gente vai tirar as suas dúvidas sobre periodização. Eu faço uma semana de regenerativo, uma semana ou duas, dependendo da periodização que eu estiver usando, moderado, né? Que são ali de 5 séries, 4 séries. A semana intensa e a semana de choque, onde é a semana que eu utilizo mais séries, né? Que é a semana realmente mais intensa de treino. Seguinte, você pegou mais ou menos como é que funciona uma periodização. O que é que a gente consegue perceber da uma periodização? Que a gente precisa trocar os estímulos, tá? E quando a gente fala em trocar os estímulos, não é trocar necessariamente os exercícios. Por quê? Se você acompanha nas postagens lá no Instagram, toda vez que você modifica os exercícios, você modifica os pontos de tensão, onde você vai aumentar a sinalização para hipertrofia e aí você não consegue definir um desenho para sua musculatura. E a gente sabe que o bodybuilder e a estética, ela é muito voltada na questão de simetria corporal. E como a gente faz a simetria corporal? Selecionando os exercícios para trabalhar exatamente os feixes específicos, tá? Então, empregando nesse assunto de periodização, tem a pergunta do Rafael, _Canabarra. Boa tarde, Leandro. Qual a importância da periodização na musculação para atletas? Aí é onde a gente pega o nicho que ele falou. A importância da periodização para atletas é, primeiro de tudo, variar os estímulos. Como é que a gente varia os estímulos? Manipulando a sobrecarga de trabalho. E o que é sobrecarga de trabalho? Não é a carga em si, ou seja, não é o peso em si. O peso é uma das sobrecargas. Se a gente diminuir o tempo de intervalo, a gente manipulou a sobrecarga, porque é sobrecarga de trabalho. Se a gente conseguiu gerar mais trabalho em menos tempo, a gente manipulou a sobrecarga de trabalho, tá? E qual que é a importância disso? A importância disso é que o nosso corpo ele tende a se adaptar ao esforço que a gente está fazendo. Eu não diria tanto se adaptar, mas sim ele tende a se acomodar àquele esforço que a gente está fazendo, tá? Se a gente faz um esforço que é muito intenso hoje, no próximo esforço que a gente vai fazer, a gente já não faz com tanta intensidade. Isso significa que a gente adaptou a musculatura ou então acomodou o nosso metabolismo. E a periodização ela serve justamente para a gente não deixar o nosso organismo se acomodar. E para quem tem um alto rendimento, né, para quem é atleta, a periodização serve muito no âmbito de prevenção, né? Prevenir lesão, porque para quem é atleta sabe, os treinamentos são muito intensos. Então a periodização ela se encaixa justamente nisso, nesse lado para realmente prevenir as lesões. Exatamente isso. Deixa eu procurar a próxima aqui sobre periodização. Como fazer a manipulação ou controle e evolução de cargas e peso. Vou te falar, tem vários jeitos, tem jeitos de fazer a manipulação da sobrecarga de trabalho, tá? Eu vou falar o jeito que eu faço. Eu faço numa periodização linear. Como é uma periodização linear? Por exemplo, você começa fazendo um trabalho hoje com uma certa quantidade de carga, com uma certa quantidade de séries e uma certa quantidade, obviamente, de exercícios. E isso vai contar no tempo de intervalo que você vai realizar, na intensidade que você vai utilizar. Passou a primeira semana, na segunda semana eu já atualizo a intensidade, ou seja, eu posso aumentar a carga que o meu aluno está usando, ou eu posso diminuir o tempo entre uma repetição e outra, ou eu posso acrescentar algum método, ou algum treino, ou alguma técnica de treino para o meu aluno. Dessa forma eu faço com que ele perceba mais o esforço, e ele percebendo mais o esforço, eu estou manipulando a sobrecarga de trabalho, tá? Só que tem uma coisa que você precisa entender. Brad Stoneyfield, ele fala o seguinte, que para você manipular a carga de trabalho em mesociclos, o que você precisa fazer? Começar com um mesociclo de baixo volume, depois de 6, 8 semanas você aumentar para um mesociclo de mais ou menos médio volume e depois de mais 8, 6 semanas você aumentar para um novo mesociclo com um volume um pouco maior. A partir desse volume, depois disso, você cai esse volume drasticamente. Por quê? Porque se você continuar se subindo o volume de treino, a probabilidade de o seu atleta ou você entrar num overtraining é muito grande. E aí o que acontece? Você faz esse deload, desce o volume de treino, mantém a intensidade sempre alta, e lembra que a intensidade é carga, mantém a intensidade sempre alta, e depois que fizer esse download, você faz uma supercompensação, ou seja, aumenta muito o volume, muito mais do que
aquela terceira fase da periodização, ou seja, aquele terceiro mesociclo. Aí é onde deve se encontrar o período de cut, pré-contest, que é onde você vai preparar o atleta para subir nos palcos. Depois disso, você faz a transição e começa a periodização novamente. Essa é a melhor forma de você controlar a sobrecarga de trabalho de uma periodização para um atleta ou para o seu aluno. Isso funciona muito, muito. Eu digo isso por quê? Porque meus atletas fazem dessa forma e eu faço dessa forma e eu consigo falar para vocês com total clareza e certeza que dessa forma funciona. Então é isso. Hoje a gente respondeu 2 perguntas com o Naelson, atleta de fisiculturismo, Class Physique. Se tudo der certo, nosso tempo der certo também, vou vir com mais respostas para vocês e provavelmente as próximas respostas serão sobre correção postural, que é também do interesse de muita gente, tá? Por enquanto, para ajudar a gente, dependendo, óbvio, de quantos likes tiver no vídeo, quantos compartilhamentos e quantos comentários tiver, aí a gente pensa em fazer um novo vídeo, óbvio, maior, mais explicado e sobre correção postural aplicado na musculação. Tudo que você precisa saber para aplicar e gerar resultados nos seus alunos, tá? Mas para isso, você precisa também fazer a sua parte.